Bom, olá pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Kleber Sayeg. Hoje nós vamos conversar sobre uma doença chamada invaginação intestinal ou intussuscepção intestinal, ok? Vamos entender um pouquinho só de história, tá? A primeira descrição ocorreu em 1674, né? Por esse cara que vocês estão lendo aí na tela. E a primeira descrição, né? A primeira descrição onde você teve um sucesso com redução manual, né? E a gente vai discutir essa redução manual com sucesso foi em escravos negros em 1831. Mas o Hirschsprung, né? Foi o que teve a primeira redução hidrostática, o mesmo Hirschsprung do megacólon congênito, né? A redução hidrostática como do obstrutivo, hemorrágico por invaginação, ok? Tratamento cirúrgico com sucesso em 1871, só para vocês se localizarem um pouquinho em data. Eu tenho a impressão que quando a gente fala em invaginação ou intussuscepção, ele é um nome que a gente não decodifica, a gente entende não entendendo exatamente o que é, tá? Eu acho o nome invaginação ou intussuscepção um nome ruim para a gente entender. A melhor forma de eu explicar isso, para ficar mais claro, é vocês imaginarem uma antena aquelas antigas de carro, ou um telescópio, onde uma parte vai entrando na outra, tá? Então é mais ou menos aqui, tá, aqui e faz isto, ó, né? É uma entrando na outra, tá ok? Exatamente isso, telescopando, como uma telescopagem. Acho que a melhor palavra é uma telescopagem. Na hora que entra um intestino no outro, o meso fica preso entre o segmento invaginado e o outro. Este pedaço de meso começa a ser comprimido e começa a ter um sofrimento vascular desse segmento invaginado, tá ok? Então, imagina uma antena, aquelas antenas antigas de carro que você ia afundando, ficava pequenininha, ou um telescópio que você aperta, afunda. Só que ele tem um meso, aí o meso fica preso, começando um processo vascular de isquemia, ok? Essa doença, a gente fala que muitas das causas, a invaginação intestinal, ela é primária no sentido de idiopática. O idiopático que na verdade a gente, com o decorrer dos anos, a gente sabe o motivo. Idiopático, quando você não sabe, em hipótese alguma, o que acontece, a fisiopatologia, não é bem isso, este idiopático. É que você tem uma causa, digamos, primária, que seria essa antiga, conhecida como idiopática, e que a gente já sabe qual é a causa, e secundárias, que nós vamos abrir leques. O que é a causa idiopática antiga ou primária? É, em todo o nosso organismo, nós temos gânglios, cabeça aos pés. Dentro do tubo gastrointestinal, dentro do aparelho digestivo, dentro do abdômen, envolvendo o tubo gastrointestinal, você tem uma imensidão de gânglios para defesa do organismo, porque o trato digestivo é recheado de bactérias e recebe antígenos do meio externo o tempo todo, tanto alimentares como de vírus, bactérias, fungos, de tudo. Tá ok? A maior concentração de gânglios dentro do abdômen, ela ocorre no ilho terminal, na junção com o ceco. Então, onde é o intestino fino, delgado, entrando no cólon, que é mais grosso. Nesta junção, neste pedaço, você tem uma concentração de linfonodos, de gânglios muito grande, e que todos conhecem como nome de placa de Peyer. Tá ok? Na presença de qualquer processo infeccioso inflamatório, principalmente de tubo gastrointestinal, essas placas de Peyer estão hipertrofiadas. Então você tem um monte de gânglio, tá ok? A história clássica, que antigamente chamava de idiopática, é o seguinte: a criança ela nasce com o organismo todo prematuro, ela só pode receber de alimento leite materno. O ideal é que a criança receba aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, tá ok? Nós sabemos que aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, como falam os livros, como falam, né, a população médica, mas ela de uma certa forma, ela não existe. Começa com o povo que trabalha
que a lei brasileira afasta 4 meses. Para afastar 4, ao término do quarto mês, a mãe tem que trabalhar, já não dá mais para fazer aleitamento materno exclusivo. Então, você já começa a retirar um pouco o peito antes dos 4 meses, tá ok? Você pode associar o mês de férias, se a mãe for fazer isso. Alguns empregos têm benefícios fiscais, se der um pouco mais e esticar até 6 meses, mas assim, a lei é 4, ok? Outra, se você também for voltar com 5 ou com 6, você tem que começar o desmame antes. Então, muito difícil manter aleitamento materno exclusivo, como nós pedimos, ou como seria o ideal, 6 meses, ok? Na medida que você introduz qualquer coisa de aleitamento, além do aleitamento materno, uma raspinha de maçã, de banana, qualquer coisinha, água, chá, qualquer coisa que você vai introduzindo, você está introduzindo antígenos novos, além de bactérias novas, que não existiam no organismo. Você está introduzindo antígenos novos no organismo. A criança, até os 4 meses de idade, ela vive com as IgGs que ela recebeu da barreira placentária. Existem 4 tipos de IgG, 2 passam a barreira placentária, e ela vive basicamente dessas 2 IgGs. Por volta de 4 meses, ela começa a produzir suas primeiras IgMs, tá ok? Nesta etapa, você está começando a introduzir alimentos, né? Essa é uma doença que, assim, a cada antígeno que você dá, o organismo, como ainda está prematuro, está aprendendo a trabalhar, faz grandes gânglios, placa de Peyronie hipertrofia, faz o que a gente chama de adenite mesentérica, né? Isso é muito comum. Na presença de uma infecção, de uma gastroenterite, uma infecção do aparelho digestivo, digestório, ou até do trato respiratório, a probabilidade de aumentar essa placa de Bayer, ela é maior. Também nessa idade de lactente, você costuma dar uma vacina do rotavírus, que é um adenovírus, e que é muito significante a criança tomar a vacina e poucos dias depois, 1, 2, 3 dias depois, estar com invaginação. Porque é um enterovírus, né? Isso faz com que a placa de Peyer, né, hipertrofie, predispondo à invaginação, ok? Porque essa doença ela acomete basicamente crianças entre 4 e 9 meses, 4 a 10 meses, pode acometer em outras idades? Pode, nós vamos abrir leques daqui a pouco, mas classicamente é nessa faixa etária, porque é quando você está começando a assumir a sua imunidade, tá? Ainda está imaturo o seu sistema imune, então qualquer antígeno faz um estardalhaço, a criança faz um baita de um monte de gânglio, para depois falar, oh, isso não é tudo isso, você entendeu? Durante essa hipertrofia, a onda peristáltica vem, você tem eu brigo que é Carlos Drummond de Andrade, uma pedra no meio do caminho. A onda peristáltica vem, você tem um gânglio aqui, vários gânglios, a onda literalmente tropeça e invagina. O gânglio serve a gente chama de cabeça de invaginação. Deu para entender? Ela vai telescopando o intestino, tá ok? Então, o gânglio, ele serve como cabeça de invaginação quando vem o peristaltismo. Ela está do lado de fora, meio que como se o intestino tropeçasse nele mesmo. O delgado tropeçasse, invertesse e começasse a andar invaginando como uma antena, tá ok? Classicamente, a causa mais comum é a vacina do rotavírus, tá? E a presença dos antígenos da progressão da alimentação, né, num organismo que ainda está imaturo. Essa doença ela tem uma característica muito interessante. Qual é? É que, assim, a grande maioria dessas crianças são crianças bem nutridas, que os pais, a gente fala criança rica, mas para o nenê dessa faixa etária, não importa dinheiro, importa os cuidados dos pais. Mas famílias que têm condições financeiras adequadas, eles têm o hábito de fazer um pouco melhor o acompanhamento com a puericultura, com o pediatra, né? E o povo um pouco mais sofrido, digamos assim, menos abastado, às vezes eles não têm acesso como deveriam ter, ou os conhecimentos que eles deveriam ter para cuidar adequadamente. E com isso, o que acontece é o seguinte: a maioria das crianças são bem nutridas, são de um nível socioeconômico bom,
ok? Que os pais tentaram fazer tudo direitinho, né? E aí faz a invaginação. Fala, por que que a criança mais pobre, isso é estatística mundial, tem menos essa doença? Porque quanto mais pobre, ou menos abastados, ou menos conhecimentos de como cuidar o neném, ou menos acesso a um médico, né? O que acontece é que, assim, o aleitamento materno exclusivo, a probabilidade dele ocorrer de verdade é muito pequena. Você pergunta para essas mães, você está dando aleitamento materno exclusivo? Só leite materno? Sim, só leite materno. Aí você pergunta, está dando aguinha? Lógico, doutor, nesse calor que está fazendo, água eu dou. Inclusive uma água que não é filtrada, que não tem os cuidados da água que ela tem na casa dela, né? Mas sim, está dando água. Só água, só água. Chazinho de erva cidreira, de erva doce. Ai, ela berra tanto, tem cólica, doutor. Começou com 1 mês e meio, 2, um monte de cólica, e a gente dá chazinho de erva cidreira para dormir, para acalmar, chazinho de erva doce. Era só leite. Aí você vê que tem água, chazinho de erva cidreira, chazinho de erva doce. Aí você conversa um pouquinho mal, mas a criança chora, berra muito para dormir. O que você faz? Aí eu molho a chupeta no açúcar, né? Aí ela dorme, né? Ela fica mais calminha. Ah, tá. Então, só isso, só. Daqui a pouco você começa a conversar um pouquinho mais, só assim. Você sabe que o meu leite é muito fraco. Nessa faixa etária, a criança mama a cada 2 horas. E a mamada leva uns 20 minutos. A mãe, despreparada, acha que o leite é fraco. Muitas vezes ela decide engrossar o leite dela com mucilon, com maisena, com sustage, com qualquer coisa do tipo. Então você começa a observar que o aleitamento materno não é bem exclusivo. Tirando erros mais grosseiros, como dar caldinho de feijão, né? Caldinho de carne, coisinhas assim do tipo, que são mais grosseiros ainda. Mas quanto mais baixo o nível socioeconômico, a gente observa mais esse tipo de coisa, tá? E então, assim, quando a criança ainda está com menos de 4 meses. Então, quando ela chegou nos 4 meses de vida, 5, 6, que é a idade clássica para ter a invaginação, porque quando você começa a fazer hipertrofia da placa de Peyer, adenomegalia, essa criança já foi imunizada por uma imensidão de antígenos antes da hora. Fala, bom, então, doutor, isso é bom. Não, pode ter uma imensidão de outras doenças, tá? É uma imensidão de outros problemas que vamos discutir em vários outros capítulos, mas não a invaginação, tá? Então, por isso é mais comum a invaginação em crianças que a gente chama de bem nutridas, bem cuidadas, ricas não no sentido de dinheiro, mas aqueles pais que tentam fazer tudo direitinho. Como a placa de Peyer fica no ilho terminal, junto à junção com o colo, a grande maioria das invaginações são nesse segmento, ilho seco-cólica. De 80% a 95% das invaginações são ilho seco-cólicas. Tá? Normalmente é nesse lugar. Se for fora deste lugar, ilho ou seco, muito provavelmente essa criança tem outro problema, outra doença. Então a invaginação ela não é a doença, ela é a consequência de uma outra doença. Quando ela não é ilho seco, que pode ser ilho, jejuno, cólon cólica, qualquer outro segmento que não é o ilho entrando no seco, esta invaginação pode ocorrer em qualquer faixa etária, até mesmo em adultos, tá? Muito antes dos 4 meses, muito depois dos 9, 10 meses, tá? E geralmente ele é a ponta do iceberg, vem uma outra doença. Que outra doença? Uma imensidão. Qualquer problema dentro da luz do intestino ou fora da luz do intestino e que pode servir, quando vem o peristaltismo, para o intestino tropeçar nele mesmo e invaginar. Então, fora do intestino, do lado de fora, pode ser divertículo de Meckel, pode ser gânglio neoplásico, pode ser um câncer propriamente dito. Dentro da luz, pode ser pólipos, pode ser uma doença genética chamada Pett-Jäger, ou neurofibromatose de von Recklinghausen, que dá um monte também de pólipos. Você entendeu? Então, assim, alguma coisa dentro da luz ou fora da luz, servindo de cabeça de invaginação. Que vem a onda peristáltica, ela tropeça e invagina. Espero que tenham compreendido essa situação. Isto é uma invaginação, ou uma telescopagem, entrando dentro do outro. Observe, tá?
Então, lembrarmos que acomete crianças saudáveis e bem cuidadas, entre 4 e 9 meses de vida, que é o mais frequente, geralmente desencadeada pela hipertrofia do tecido linfóide. Quando fora da faixa etária, investigar alguma doença. Pode ser um câncer, linfoma, sarcoma, divertículo de Meckel, do lado de fora, do lado de dentro são pólipos, tá bom? E vamos ver o que é uma placa de Peyer, porque eu estou falando tanto de placa de Peyer, de pólipo, de gânglio, de coisa. Vamos lá. Aqui é o cólon ascendente, isso aqui é a tênia, tá? A tênia do cólon. Este é o ilho, tá? Este é o ilho terminal entrando no seco. Este aqui é o meso, que envolve o ilho terminal e o seco. Observe, cada bolinha é um gânglio. Então vamos lá, um gânglio, uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, 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 bolinha. Olha quantos gânglios. Vocês estão vendo? Isto é a placa de Peyer, tá? No ilho terminal, um monte de gânglio. É isso que faz a invaginação, tá? Como que você faz o diagnóstico? Bom, quadro anamnese, quadro clínico, exame físico, raio-x de abdômen, ultrassom, edema opaco. Então, vamos destrinchar cada um dele. Bom, anamnese, uma criança de 4 a 10 meses, 4 a 9 meses, que estava bem, de repente começou a ter uma dor abdominal intermitente, período de cólica, que dá muita dor, período que melhora, da cólica melhora, é intermitente, períodos de acalmia. No exame físico, ela vai evacuar com sangue, então essa é uma doença, um muco com sangue, que a gente chama de geleia de morango. Esse termo geleia de morango vocês têm que entender, porque é clássico, é bem descrito, é uma questão que cai em prova com muita frequência, geleia de morango, tá bom? Porque é um muco com sangue vermelho vivo. Vocês já vão ver fotos disso, tá ok? Essa doença dificilmente é feito o diagnóstico tardio, porque assim que obstrui, a criança costuma evacuar essa geleia de morango, os pais veem aquele sangramento pelo ânus, correm ao hospital. Como é um abdômen agudo obstrutivo, a criança vomita, tem parada de eliminação de gases e fezes, hiperextensão das pernas, e você palpa o abdômen, você palpa essa invaginação. Então, a geleia de morango é isso. Isso faz com que os pais venham ao pronto-socorro muito rapidamente, ok? E vamos para o exame físico, a palpação. Geralmente, com 80, 95% é ilho seco, o intestino vai entrando dentro do outro, ele sobe, ele vem vindo para o quadrante superior direito ou para o mesogástrico, para cima. Então, você palpa a fossa ilíaca direita e sente um sinal vazio, um oco, como se não tivesse nada, se estivesse embaixo da pele não tivesse mais nada, não tem o intestino. Essa ausência de seco, né, na fossa ilíaca direita, recebe o nome do cara que descreveu a doença, esse sinal físico, chamado Dance, sinal de Dance. Aí você vem subindo, vem palpando o quadrante superior direito, e você, de repente, você sente o intestino dentro do outro. É um tubo dentro do outro. Então, você sente como se fosse um chouriço mesmo, de comida, né? Um órgão tubuliforme, duro, porque é um dentro do outro, tá ok? Isso dentro do outro chama-se sinal do chouriço. Se fizermos um raio-x em pé, você vai ver os níveis hidroaéreos, semelhante a um abdômen obstrutivo. Se fizer um raio-x deitado, você vai ver esta imagem, tá ok? Deitado e em pé. Raio-x de abdômen agudo obstrutivo, não é característico de invaginação, sim de obstrução. Se nós fizermos um ultrassom, tá? Como é um intestino dentro do outro, você vai e o intestino tem as camadas. Então vamos lá, de fora para dentro, serosa, a musculatura circular, musculatura lisa, depois submucosa e mucosa, ok? Então você vê essas camadas em cima no tubo, as camadas embaixo e você tem um intestino dentro do outro. Isso dá uma imagem em alvo quando você corta na circunferência. Assim você vê a imagem em alvo. Se você cortar elipticamente, assim, você vai ter uma elipse, né, do intestino com várias camadas, que a gente chama de falso rim. Imagem em alvo ou em falso rim. O que significa isso? É exatamente isso. Aqui, você teria somente as camadas serosa, musculatura circular, musculatura lisa, submucosa e mucosa, em cima e embaixo. Aqui você vai ter tudo isso dobrado, porque você tem outro intestino lá dentro. Isso vai dar a imagem em alvo ou pseudo-rim.
tá? É fácil de entender, acho que não tenha dificuldade. Numa tomografia, esse é um intestino e o outro intestino dentro dele mesmo. Esta é a imagem clássica. Depois nós temos tomografia para mostrar para vocês, imagens, cirurgia, temos vários vídeos pós-aula teórica. É aqui uma outra tomografia, um intestino e o outro intestino dentro dele. Sabe que uma criança de 5 meses, 9 quilos, com necrose de apêndice, 48 horas de evolução. Tá? Depois vocês vão ver essa tomografia inteira, ok? Aí o intestino dentro do outro, certo? Agora vamos entender a invaginação intestinal por enema opaco. Você passa uma sonda via retal, vai jogando contraste, tá? Temos vários tipos de contraste. Antigamente se usava bário. Hoje a gente não usa mais bário para nada. Hoje a gente usa IPAC para sair no raio-x. Então, bário que a gente não usa mais, mas o IPAC, isso é para o raio-x. Mas como a gente tem o advento do ultrassom, não precisa mais ser IPAC. Pode ser soro fisiológico ou ar que dá para acompanhar. Você vem enchendo o intestino, e chegou aqui está o intestino, o contraste vem vindo e faz isso, tá? No que ele fez isso, eu vou ter uma imagem em, se olhar assim, taça. Se olhar assim, você vai sentir que alguém comeu metade de uma circunferência. Observe aqui, como se tivesse uma circunferência, alguém comeu metade da circunferência. Isso a gente chama de imagem da maçã mordida. Ou, se olhar assim, dá a impressão que alguém comeu meia circunferência. Então, imagem da maçã mordida. Se eu pôr assim, como se fosse em taça, a imagem é a mesma, tá ok? Basicamente é isso, tá? Como se alguém tirasse metade de uma circunferência ou uma taça. Esta é a imagem clássica de um enema opaco com invaginação intestinal, tá ok? Imagem em taça ou maçã mordida. Nós podemos fazer o próprio enema opaco, nós podemos manter sob pressão 700 milímetros de mercúrio, então você coloca a coluna do IPAC, ou se for com soro, a coluna do soro fisiológico, ou se for por ar, você vai injetando ar numa pressão de 700 milímetros de mercúrio. Se o neném está na mesa, você coloca o líquido 70 centímetros mais alto. Ele vai empurrando, tá? Este é o tratamento clínico. Você vai, por enema, por pressão, empurrando o intestino que está invaginado, ele vai desinvaginando. Isso é o tratamento clínico, tratamento hidrostático, tá ok? Nós pegamos a criança, sedamos, ou por ultrassom ou por radioscopia, vamos injetando IPAC, ou soro fisiológico, ou ar, e vamos acompanhando a redução. Então, aqui está o intestino invaginado, nessa região, onde você tem a imagem da maçã mordida ou a imagem da taça, aqui no caso seria a maçã mordida porque está para baixo, tá? E na medida que nós vamos sob pressão, você vai observando que vai descendo aqui é o cólon ascendente, ele está desinvaginando até desinvaginar totalmente, tá ok? A vontade que dá é de puxar. Se nós puxarmos, nós rasgamos o intestino. Então, você não pode rasgar. Você tem que, como está nesse desenho, com a mão e apertando. Você vem apertando daqui para lá. A outra mão só faz uma leve tração, tá? Você vem apertando, fazendo isto. Isto se chama desinvaginar ou malachar. Nós vamos ver vídeos, acabando a aula, mostrando esse malachamento. Tá ok? A mão nessa posição e você vai malachando, reduzindo manualmente. Lógico, isto se não estiver tendo necrose de alça, se o intestino não estiver comprometido, senão o processo inflamatório da necrose faz com que as paredes grudem todas e você não consiga. Então, não daria nem para reduzir malachando direito e nem por redução hidrostática, tá? Então, aí teria que ser por cirurgia manualmente. E se tiver um pedaço podre, né, necrosado, você tem que fazer a enterectomia e a enteroenteroanastomose, fazer ressecar um pedaço do intestino. Que nós também vamos ter vídeos de cirurgia para assistirmos isso. Então, vamos ver a teoria. Depois eu vou mostrar vídeo de uma enterectomia com enteroenteroanastomose, vídeo reduzindo, só malachando, vídeos de tomografia. Nós temos vídeos de tudo isso. Observe esse intestino, está isquêmico e invaginado aqui.
Na medida que eu desinvaginei, tinha uma área perfurada, uma área isquêmica grande com necrose. Temos que cortar aqui e anastomosar. Nós vamos ver o vídeo dela. Observe vazando cocô, né, por um buraco que estava aberto por necrose. Tá? Então, aí você tem que fazer a enterectomia, enteroanastomose. Observe este paciente, aqui estava todo invaginado, observe a área invaginada, é uma criança de 7 meses de vida, 3 dias de história, invaginação até o sigmóide, com necrose de apêndice, seco até metade do transverso. Foi feita uma hemicolectomia, à direita com ileostomia, tá? Porque é uma situação grave, olha, tudo podre, seco, podre, apêndice podre, ascendente podre, ok? Então teve que ir para uma ilha seco. Aquela coisa, uma vez que invaginou, pode acontecer de novo? É pouco usual acontecer de novo, a não ser que a criança tenha alguma doença de base, e aí você tem que tratar a doença de base quando possível. Por exemplo, uma doença genética, síndrome de Pett-Jäger, polipose intestinal, não tenha. Eu já tive crianças dessas, vão invaginando várias vezes, tem que submeter a várias cirurgias, às vezes várias enteré, porque é uma doença genética. Tem um tumor, já peguei crianças com invaginação por tumor de Wilms. Tratou o tumor de Wilms, tirou o rim, entrou com químio, com tudo. Não tem mais o câncer, a probabilidade de invaginar de novo, pequena. Eu tive crianças com linfoma, tá? Então aí você tem que tratar o linfoma. Você tem que desinvaginar e entrar com o tratamento quimioterápico do linfoma, né? Agora, quando a história clássica, quando é divertículo, tive uma menina de 18 anos com divertículo de Meckel que invaginou aos 18 anos por divertículo de Meckel. Abriu, ressecou, tirou o divertículo, não tem mais o porquê invaginar. Agora, quando você não consegue tratar a causa de base, ela pode reinvaginar. Na criança de 4, 9 meses, 10 meses, que a história é essa maturação do sistema imunológico com hiperplasia, passou, invaginou uma vez, você desinvagina, não há necessidade de fixar intestino, de prender, porque não invagina mais. Tá bom? Observe essa parte aqui, toda invaginada, até verde, podre, todo o processo inflamatório. Veja que é o ilho entrando no seco, mas a gente está desinvaginando tudo podre. E tinha um divertículo de Meckel, que foi o motivo da cabeça de invaginação. Tudo podre, tudo, né? E o divertículo aqui, tá ok? Criança 18 anos, tá? E depois temos essas cirurgias para vocês assistirem, tá ok? Pessoal, nós estamos encerrando a aula. Espero que tenham gostado, tá ok? Tenham entendido direitinho, tá bom? Um grande abraço, vamos ver vídeos. Tá? Essa é uma outra criança que nasceu gêmeos chifópagos, tá ok? Vamos encerrar, um grande abraço a todos, até mais, pessoal.